Bom dia, meu nome é Gabriela Stephanie Silveira Mendes, sou aluna do segundo ano A da Escola Silvia Bauer e hoje irei trazer e explicar um pouco sobre a Síndrome de Down, Turner e Klinefelter. Quais são suas causas, o que é a doença e como ocorre, suas características e tratamento? Então vamos lá? Bem, primeiramente, o que é a Síndrome de Down? A Síndrome de Down, que também pode ser chamada de trissomia 21, é uma doença genética causada por uma mutação, no cromossomo 21, que faz com que o portador ele não tenha um par, mas um trio de cromossomos. E por isso, no total, ele não vai possuir 46 cromossomos, mas sim 47. E essa alteração aí faz com que a criança nasça com características mais específicas, como implantação mais baixa das orelhas, olhos puxadinhos para cima e língua grande, por exemplo. Mas iremos aprofundar mais sobre essas e outras características daqui a pouco. Agora falando um pouco de como ocorre, quais são as causas da síndrome de Down. Os seres humanos eles têm normalmente 46 cromossomos em cada uma das células de seu organismo, E esses cromossomos eles são recebidos pelas células embrionárias dos pais no momento que ocorre a fecundação. E 23, vem dos espermatozoides fornecidos pelo pai. E os outros 23 vêm contidos, no óvulo da mãe. E é a partir desse instante que essa pequena célula, que pode ser chamada de ovo ou zigoto, inicia seu processo de desenvolvimento. E como que vai funcionar isso, Ele se divide, diversas vezes para formar o corpinho do bebê. E esse processo de divisão, ele se dá a partir de uma primeira célula, Então, todas as outras que vierem depois vão ser cópias idênticas da primeira. E esses cromossomos carregam milhares de genes, que determinam todas as características nossas, desde a cor do cabelo, até características como, por exemplo, se vamos ser propensos a ter problemas de saúde. Aí, desses cromossomos, 44 são chamados os regulares, que formam pares de 1 a 22, e os outros 2 são o par de cromossomos sexuais, que no caso das meninas são XX e no caso dos meninos é XY. Então, o que ocorre para um bebê apresentar 47 cromossomos em vez de 46 e ter a síndrome de Down? Bem, o óvulo feminino ou o espermatozoide masculino apresentam 24 cromossomos no lugar de 23, ou seja, um cromossomo a mais aí, E quando eles se unem aos outros 23 da outra célula embrionária, que pode ser tanto da mulher ou do homem, no final acaba somando 47 cromossomos. E esse cromossomo extra aparece no par número 21, como pode ser mostrado aí na imagem. E só para ressaltar, nós temos 23 pares de cromossomos. Então, na imagem está mostrando que cada cromossomo tem o seu par. E quando nós olhamos lá no cromossomo 21, nós vemos que existe um a mais. Então, por isso a síndrome de Down também é chamada de trissomia do 21. Agora falando um pouco mais sobre a causa, Cientificamente, ninguém se sabe com tanta precisão as causas da síndrome de Down. Porém, as pesquisas mostram que a idade da mãe é um dos fatores que mais favorece e está presente no aparecimento da síndrome. As mulheres acima dos 35 anos, elas têm mais chance, de ter um bebê com síndrome de Down. E a chance vai aumentando com o passar dos anos. Sobre as características dos portadores de síndrome de Down, a gente pode destacar implantação das orelhas mais baixa que o normal, língua grande e pesada, olhos mais puxadinhos para cima,
atraso no desenvolvimento motor, fraqueza dos músculos, presença de apenas uma linha na palma da mão, retardo mental leve ou moderado, também a estatura baixa, excesso de peso e também um atraso no desenvolvimento da linguagem. Mas é importante destacar que nem sempre a criança com trissomia 21 apresenta todas essas características. Tem pessoas que apresentam apenas algumas dessas características citadas aí. Então assim, é muito, muito, muito relativo, depende muito de pessoa para pessoa. Sobre o tratamento, como a síndrome de Down é o resultado de uma mutação genética, ela não tem cura, não existindo nenhum tratamento específico para ela. Porém, alguns tratamentos como a fisioterapia, a estimulação psicomotora, psicóloga e a fonoaudiologia, por exemplo, são totalmente importantes para estimular e auxiliar no desenvolvimento da pessoa com trissomia 21. E é muito, muito, muito importante ter esse acompanhamento, com uma equipe multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida do portador de síndrome de Down. Bem, agora que já falei um pouco sobre a síndrome de Down, irei falar sobre a síndrome de Turner. O que é a síndrome de Turner, A síndrome de Turner, ela atinge uma a cada 2.500 meninas nascidas no mundo, devido ao grande número de abortos, que chega ao índice de 90 até 97,5%. Ela é uma doença rara causada por alterações nos cromossomos sexuais femininos, que está associada à monossomia. E o que isso significa, Significa que ela é resultado de uma variação no número de cromossomos. No par XX, somente um cromossomo que é normal. E já no outro pode haver uma série de anormalidades, como desde a falta completa dele até a ausência parcial. Agora, como ocorre e quais são suas causas? A causa de síndrome de Turner, na verdade, ela é simples, Acontece quando há falta ou algum tipo de anormalidade, dano no segundo cromossomo X da menina. Como eu já havia explicado quando estava falando da síndrome de Down, os humanos possuem em condições normais 46 cromossomos em 23 pares. E na reprodução humana, que são os gametas, no caso óvulos e espermatozoides, carregam cada um metade da carga genética. E sendo assim, a síndrome de Turner acontece quando o segundo cromossomo sexual está faltando, ou apresenta algum tipo de dano, como eu já falei. E resulta em um indivíduo com apenas 45 cromossomos, como mostra aí na imagem. E a síndrome de Turner, ela é representada lá embaixo no canto direito, o último no caso, somente com um X. Ou também pode ser o segundo X com algum dano, E geralmente essa falha acontece quando o espermatozoide apresenta um cromossomo sexual danificado ou faltante. E como há a falta do cromossomo Y, responsável pelo desenvolvimento de características masculinas, sempre vai ser menina as portadoras dessa síndrome. Sobre as características, sinais e sintomas da síndrome de Turner, ela pode variar muito de pessoa para pessoa, podendo ser mais graves em uma menina e menos grave em outras. Mas as principais características são o pescoço curto, o palato alto e estreito, implantação baixa de cabelo, que no caso é mais cabelo na nuca, mamilos espaçados, dedos curtos, orelhas baixas ou salientes, cúbito valgo, que é quando uma pessoa fica em pé com os braços ao lado do corpo, e ela terá os braços como se fossem levemente afastados do corpo. Também tem o inchaço das mãos e pés, que é mais comum ao nascimento. A estatura abaixo da média
o retardo do crescimento, escoliose e pintas pelo corpo. Mas agora falando sobre os sinais e sintomas em crianças mais velhas, adolescentes, jovens, a gente pode destacar a ausência de estirão de crescimento, que ocorre normalmente na maioria dos adolescentes quando eles crescem rapidamente, inteligência normal, porém com dificuldades em matemática, e nos poucos casos em que a menina tem a puberdade e a menstruação espontânea, o caso evolui para falência ovariana precoce. Agora falando sobre o tratamento, né? O tratamento ele é feito com reposição hormonal, inclusive o hormônio de crescimento, que é o GH, e que deve ser inserido desde cedo. E além disso, é importante ter o acompanhamento por médicos também, como o cardiologista, o endocrinologista, devido à perda hormonal. E também o geneticista e pediatra, entre outros especialistas aí. Por último, e não menos importante, eu vou explicar um pouco sobre a síndrome de Klinefelter. Então, o que é, essa síndrome? A síndrome de Klinefelter, ela é uma alteração genética rara e que, ao contrário da síndrome de Turner, que eu acabei de explicar, ela afeta apenas os meninos e surge devido à presença de um cromossomo X extra no par sexual. A síndrome de Klinefelter acontece devido a uma alteração genética que faz com que exista um cromossomo X a mais no cariótipo do menino, sendo XXY em vez de XY. Todos os homens possuem um cromossomo X e o outro Y, como eu já tinha falado. Mas uma variação vai resultar em um homem com um X a mais, como mostra aí na imagem. E embora seja uma alteração genética, essa síndrome ela não passa de pais para filhos, e por isso não existe assim uma maior chance de se ter essa alteração, mesmo que já existam outros casos na família. Características dessa síndrome. Alguns meninos que têm a síndrome de Klinefelter podem não apresentar qualquer alteração, mas outros podem ter algumas características físicas, como testículos muito pequenos, mamas ligeiramente volumosas, quadril largo, poucos pelos faciais, pênis de tamanho reduzido, voz mais aguda que o normal e a infertilidade. E essas características são mais fáceis de se identificar durante a adolescência, Porque é quando ocorre lá o desenvolvimento sexual dos meninos. Porém, existem outras características que já podem ser identificadas desde a infância, especialmente relacionada com o desenvolvimento cognitivo, como, por exemplo, ter dificuldade para falar, atraso para engatinhar, problemas para ficar concentrado, entre outros aí. Bem, não existe uma cura para a síndrome de Klinefelter igual às outras, mas o médico pode aconselhar a reposição de testosterona através de injeções na pele ou aplicação de adesivos, que vai aí liberando gradualmente o hormônio ao longo do tempo. Na maioria dos casos, esse tratamento tem melhor resultado quando é iniciado desde a adolescência, porque é quando os meninos estão desenvolvendo suas características sexuais, mas também pode ser feito em adultos, principalmente para reduzir algumas características físicas, mais aparente, como o tamanho das mamas, ou o tom agudo da voz. E nos casos que existem esse atraso cognitivo, já é aconselhado fazer terapia com os profissionais mais adequados para isso, como por exemplo, caso exista dificuldade para falar, é aconselhado consultar um terapeuta da fala. Mas esse tipo de acompanhamento pode ser discutido com o pediatra do paciente. Enfim,
Estou finalizando a minha apresentação sobre a síndrome de Down, Turner e Klinefelter e espero que você tenha gostado. Muito obrigada!